Antes de qualquer coisa, respire fundo e preste atenção no que está sendo dito agora. Porque esta mensagem não chega por acaso e não encontra qualquer pessoa. Ela encontra você em um momento específico, delicado e decisivo. Algo se movendo nos bastidores da sua vida. Algo que ainda não ganhou forma completa, mas que já está influenciando pensamentos, encontros, decisões e até pequenos sinais do dia a dia. Você pode ter sentido isso como uma inquietação silenciosa, uma sensação de que algo grande está para acontecer, mas que ainda não deve ser anunciado, e essa sensação está correta. Capricórnio, você é conhecido pela disciplina, pela capacidade de construir no silêncio e pela paciência de quem entende que o tempo é um aliado poderoso. E justamente por isso, o que se aproxima agora exige ainda mais cautela do que força. Existe uma oportunidade se formando, não apenas no plano material, mas também no estratégico. Não é algo que precisa ser disputado, anunciado ou defendido em voz alta. Pelo contrário, quanto mais você preserva seus planos, mais sólidos eles se tornam. O erro, neste momento, seria a exposição precoce, a necessidade de validação externa ou o impulso de contar para alguém antes da hora. Observe como algumas pessoas ao seu redor parecem curiosas demais, fazendo perguntas indiretas, tentando entender seus próximos passos ou comentando sobre mudanças que nem você oficializou ainda. Isso não é coincidência. Quando algo valioso se aproxima, ele chama atenção até antes de se manifestar por completo. E é aí que mora o risco. Nem todos que demonstram interesse desejam o seu crescimento. Alguns apenas querem medir, comparar ou até se antecipar ao que você ainda está construindo em silêncio. Talvez você esteja diante de uma escolha que parece simples, mas que carrega consequências importantes. Pode envolver trabalho, dinheiro, uma parceria, uma mudança de rota ou até um plano pessoal que você vem amadurecendo há meses. A vontade de compartilhar pode surgir, especialmente se você estiver cansado de carregar tudo sozinho. Mas este é um daqueles momentos em que o silêncio não é solidão, é proteção. Guardar seus planos agora não é medo, é inteligência estratégica. Existe também uma lição sendo reforçada aqui. Nem tudo que nasce precisa de aplauso imediato. Algumas conquistas precisam de tempo no escuro para criar raízes profundas. Capricórnio, você sabe melhor do que ninguém que estruturas sólidas não se constroem sob pressão externa, mas com foco interno. O que está vindo pode mudar sua relação com estabilidade, segurança e até com a forma como você se vê no futuro. E justamente por isso, não deve ser tratado como algo comum. Se você olhar para trás, vai perceber que outras vezes em que falou demais, algo se perdeu, atrasou ou se distorceu. Não por maldade direta, mas por interferências desnecessárias, opiniões que confundiram ou energias que desviaram seu foco. Agora, o convite é diferente. Observe mais, fale menos. Planeje, ajuste, fortaleça. Não se apresse em mostrar resultados antes que eles estejam prontos para sustentar qualquer olhar externo. Essa chance que se aproxima não vem com barulho. Ela vem com sinais sutis, pequenas confirmações, encontros específicos e ideias que surgem quando você está sozinho. Respeite esse processo. Confie na sua capacidade de discernimento. Você não precisa provar nada para ninguém neste momento. O seu compromisso agora é com o que você está construindo e com a versão de você que vai colher os frutos disso, tudo mais adiante. Fique atento aos próximos dias. Algo será apresentado a você de forma discreta, talvez até parecendo pequeno à primeira vista. Não subestime, grandes viradas começam assim. E lembre-se, proteger seus planos agora é o que garante que, no momento certo, eles se revelem fortes, incontestáveis e prontos para prosperar. Capricórnio, agora é importante entender por que esse momento pede tanto cuidado e silêncio. Não se trata apenas de evitar comentários ou guardar informações por precaução. Existe uma movimentação energética ao seu redor que favorece, quem sabe, observar mais do que agir impulsivamente. Você pode sentir uma vontade repentina de mudar algo, de acelerar processos ou de tomar decisões definitivas, como se o tempo estivesse pressionando. Mas, curiosamente, a verdadeira vantagem agora está em não correr. Está em escolher com calma. Mesmo quando tudo parece pedir pressa, você pode perceber que algumas portas começam a se entreabrir de maneira inesperada. Um convite, uma conversa, uma ideia que surge do nada, uma lembrança antiga que retorna à sua mente com força. Tudo isso faz parte do mesmo cenário. Nada está solto, nada é aleatório. O que acontece é que você está sendo preparado para reconhecer uma oportunidade que só se revela para quem já aprendeu a lidar com responsabilidade. E isso é algo que você carrega naturalmente, mesmo quando duvida de si. Há também um teste acontecendo
ainda que silencioso. Pessoas podem surgir oferecendo ajuda, conselhos ou caminhos aparentemente mais fáceis. Nem tudo que parece apoio é realmente benéfico agora. Algumas sugestões podem parecer lógicas, mas não estão alinhadas com o que você realmente precisa construir. Confie mais na sua percepção interna do que nas opiniões externas. Capricórnio, você já passou por situações suficientes para saber quando algo faz sentido de verdade e quando é apenas ruído. Talvez você sinta um certo isolamento, como se estivesse caminhando sozinho em uma trilha que poucos compreendem. Isso pode gerar dúvidas, cansaço emocional e até vontade de desistir temporariamente. Mas esse afastamento não é punição, é preparação. É no silêncio que você consegue ouvir seus próprios limites, entender o que precisa ser ajustado e perceber onde está desperdiçando energia. Esse recolhimento é estratégico, mesmo que não pareça confortável. Existe também uma necessidade de revisão. Rever acordos, planos antigos, promessas que você fez a si mesmo e que talvez tenham sido deixadas de lado. Essa oportunidade que se aproxima não combina com improviso. Ela exige clareza, organização e maturidade emocional. Se algo ainda está confuso dentro de você, este é o momento de colocar ordem, mesmo que isso signifique dizer não para certas pessoas ou situações que já não fazem sentido. Observe como o tema da confiança aparece com força. Agora, em quem você confia, em quem você costuma se apoiar, nem todos merecem acesso aos seus projetos mais importantes. E isso não é sobre afastar pessoas, mas sobre estabelecer limites claros. Quando você define o que é privado, você protege não só seus planos, mas também sua energia e sua visão de futuro. O mais interessante é que, enquanto você mantém o silêncio e age com cautela, o cenário externo começa a se reorganizar a seu favor. Coisas que pareciam travadas começam a fluir. Lentamente, obstáculos perdem força. Pessoas que não estavam alinhadas naturalmente se afastam. Isso é sinal de que você está no caminho certo, mesmo que ainda não veja resultados concretos. Confie no processo, Capricórnio. Este não é um momento de exposição, mas de alinhamento. Cada escolha consciente agora é como colocar um tijolo firme na base do que você vai construir. E quando essa oportunidade finalmente se mostrar por completo, você vai perceber que o silêncio de hoje foi a base da segurança de amanhã. Capricórnio, à medida que esse processo avança, você pode começar a notar mudanças sutis no seu comportamento e até na forma como as pessoas reagem a você. Há uma postura mais firme, um olhar mais atento, uma seletividade maior nas palavras. Isso não é frieza, é consciência. Você está aprendendo, mais uma vez, que nem toda a verdade precisa ser compartilhada no momento em que nasce. Algumas precisam amadurecer dentro de você antes de ganhar voz. Existe uma diferença importante entre estar preparado e estar pronto. Preparado você já está, por tudo o que viveu, construiu e suportou. Pronto. Porém, é algo que se conquista com escolhas feitas no silêncio. E agora, o que está sendo pedido é exatamente isso: maturidade para esperar o tempo certo. Você pode sentir uma pressão interna para agir logo, como se essa oportunidade pudesse escapar. Mas o que é realmente seu não se perde, desde que você não se sabote. Algumas lembranças do passado podem ressurgir neste período. Situações em que você confiou demais, falou antes da hora ou se deixou levar por promessas vazias. Essas memórias não vêm para machucar, mas para ensinar. Elas servem como alerta para que você não repita padrões que já custaram caro. O passado não volta para prender você, mas para ajustar o presente. Observe também como sua intuição está mais afiada. Pequenos sinais, desconfortos sem explicação, sensações repentinas de alerta. Não ignore isso. Capricórnio, você costuma confiar mais na lógica, mas agora o equilíbrio entre razão e intuição será fundamental. Quando algo parecer bom demais ou rápido demais, desacelere. Quando algo exigir exposição excessiva, questione. Seu instinto está funcionando como um filtro natural. Este é o momento em que menos pessoas devem ter acesso aos seus bastidores. Não é necessário cortar vínculos, mas sim limitar informações. Quanto menos interferência, mais clareza você terá. Algumas pessoas podem estranhar seu silêncio. Podem achar que você está distante ou diferente. Deixe que pensem. Você não precisa se explicar. A sua energia agora precisa estar focada na construção, não na justificativa. Pode surgir também uma sensação de responsabilidade maior. Como se você percebesse que essa oportunidade não afeta apenas você, mas também seu futuro a longo prazo, sua estabilidade e até outras pessoas que dependem, direta ou indiretamente, de você. Isso pode pesar, mas também fortalece. Quando você entende o impacto das suas escolhas,
Você age com mais consciência e menos impulsividade. Há um ponto importante aqui: não confunda silêncio com estagnação. Mesmo sem anunciar nada, você está se movimentando internamente, ajustando rotas, fortalecendo estruturas invisíveis. Isso é ação. E das mais poderosas. O mundo externo pode não perceber ainda, mas isso não diminui o valor do que está sendo feito agora. Confie no seu ritmo. Capricórnio nunca foi sobre pressa, e sim sobre consistência. Essa fase pede exatamente isso. Cada passo dado com discrição agora está preparando o terreno para algo que não poderá ser facilmente abalado depois. Quando chegar o momento de mostrar, você não precisará convencer ninguém. Os resultados falarão por você. Capricórnio, conforme você continua nesse caminho mais reservado, algo importante começa a se revelar dentro de você, a clareza sobre o que realmente vale a pena. Situações que antes pareciam urgentes perdem força, enquanto outras, que você talvez estivesse ignorando, passam a chamar sua atenção com mais intensidade. Isso não é confusão, é discernimento. Quando o barulho externo diminui, a verdade interna fica mais audível. Você pode perceber que está mais seletivo não só com informações, mas também com seu tempo e sua energia. Convites que antes aceitava por obrigação agora são questionados. Conversas que não levam a lugar nenhum passam a cansar mais rápido. Isso acontece porque sua mente está focada em algo maior, mesmo que você ainda não tenha definido tudo com palavras. Essa mudança é natural e necessária para proteger o que está sendo construído. Existe também um chamado para assumir o controle de decisões que você vinha adiando. Pode ser algo prático, como organizar documentos, revisar números, planejar etapas ou estruturar melhor um projeto. Tudo que envolve base, estrutura e longo prazo está favorecido agora. Cada ajuste feito nos bastidores aumenta a sua segurança e reduz riscos futuros. Capricórnio, você entende como poucos a importância de uma fundação bem feita. Ao mesmo tempo, fique atento a pequenas tentações de desvio. Às vezes, surgem alternativas que parecem mais fáceis ou rápidas, mas que exigem concessões demais. Esse não é o momento de atalhos. O que está se aproximando pede coerência com seus valores. Se algo exige que você abra mão do que considera certo, provavelmente não faz parte do seu verdadeiro caminho agora, pode haver também um certo distanciamento emocional de algumas pessoas. Não por falta de carinho, mas por necessidade de foco. Você não está se tornando frio, está se tornando estratégico. Nem todo mundo consegue acompanhar processos internos profundos, e tudo bem. Não se sinta culpado por escolher a si mesmo e ao seu futuro neste momento. Observe como um sentimento de autossuficiência começa a crescer. Você percebe que não precisa de aprovação constante, nem de confirmações externas para seguir. Isso é libertador. Quanto menos você depende da opinião alheia, mais firme fica nas próprias decisões. Essa força silenciosa é uma das maiores armas de Capricórnio quando bem utilizada. Este também é um bom momento para fortalecer sua disciplina interna. Pequenos hábitos, rotinas mais organizadas, metas claras, mesmo que ainda secretas. Tudo isso cria um ambiente favorável para que a oportunidade certa se encaixe naturalmente. O universo responde melhor quando encontra ordem e compromisso. Lembre-se, o que você está vivendo agora é um processo de alinhamento. Não há pressa, nem atraso. Há preparação. Cada silêncio, cada escolha consciente, cada passo dado com cautela está moldando algo que terá impacto duradouro. Continue firme, atento e discreto. O que vem depois será resultado direto da postura que você assume agora. Capricórnio, neste ponto do caminho, você começa a perceber que essa fase não é apenas sobre proteger planos, mas sobre fortalecer a sua própria posição diante do futuro. Há uma sensação crescente de responsabilidade, como se você soubesse, no fundo, que não pode mais agir como antes. O que está se aproximando exige uma versão sua mais consciente, mais madura e menos reativa. E isso pode gerar um certo peso interno, mas também um sentimento de poder silencioso. Você pode notar que sua percepção sobre dinheiro, trabalho e segurança está mudando. Aquilo que antes parecia ser apenas uma meta distante agora começa a ganhar contornos mais reais. Não necessariamente com respostas claras, mas com direção. Ideias que antes pareciam vagas começam a se organizar. Possibilidades que você descartava passam a ser reconsideradas sob outra ótica. Esse movimento interno é um sinal de que você está se alinhando com algo maior do que simples ganhos imediatos. Neste momento, é essencial observar como você reage às provocações externas. Comentários, comparações ou até críticas podem surgir, testando sua paciência. A tendência natural seria se explicar ou se defender,
Mas o verdadeiro domínio agora está em não reagir. O silêncio, mais uma vez, se mostra como uma forma de força. Quem observa de fora pode não entender, mas você sabe exatamente o que está fazendo. Existe também uma limpeza acontecendo. Velhas crenças sobre limites, merecimento ou medo de perder podem vir à tona. Questione essas ideias. Muitas delas não pertencem mais à pessoa que você está se tornando. Segurar-se em inseguranças antigas pode atrasar o avanço que já está em curso. Este é um bom momento para redefinir o que você aceita, o que você tolera e o que você não negocia mais. Talvez surja uma vontade de controlar tudo, cada detalhe, cada possível resultado. Capricórnio, o controle sempre foi uma ferramenta sua, mas agora ele precisa vir acompanhado de confiança. Nem tudo depende apenas de você. Há fatores se organizando além da sua visão imediata. Fazer a sua parte com excelência e depois permitir que o processo siga é um exercício importante nesta fase. Observe também como sua postura começa a inspirar, mesmo sem intenção. Pessoas podem começar a agir diferente ao seu redor. Respeitar mais seus limites ou perceber que você não está disponível para jogos ou desperdício de tempo. Isso não acontece por acaso. Quando você se posiciona internamente, o ambiente externo responde. Este momento pede constância, não grandes gestos, mas pequenas ações repetidas com disciplina. Um passo firme por dia constrói mais do que movimentos impulsivos. Continue cuidando do que é seu, fortalecendo suas bases e mantendo a discrição. O que se aproxima não é apenas uma oportunidade passageira, mas algo que pode redefinir sua relação com estabilidade e propósito. Confie no que está sendo construído em silêncio. Mesmo que ninguém veja ainda, você sabe. E isso, neste momento, é mais do que suficiente. Capricórnio, à medida que você avança, começa a surgir uma percepção mais clara de que essa fase não é apenas preparatória, mas também seletiva. Nem tudo que aparece agora deve ser aceito, mesmo que venha disfarçado de oportunidade. Há propostas, ideias e caminhos que parecem promissores à primeira vista, mas que, quando observados com mais atenção, revelam exigências ocultas ou riscos desnecessários. A sua tarefa agora é escolher com critério, não com ansiedade. Você pode sentir que algumas pessoas se afastam sem explicação, enquanto outras se aproximam de forma inesperada. Não tente entender tudo racionalmente. Esses movimentos fazem parte de um ajuste natural. Quem não está alinhado com o que você está construindo tende a sair do caminho. Quem chega agora pode ter um papel específico, ainda que temporário. Observe mais do que confie de imediato. O tempo será o melhor filtro. Existe também um chamado para fortalecer sua autonomia. Depender menos de validação, de aprovação ou de garantias externas. Isso pode ser desafiador, especialmente se você estiver acostumado a carregar responsabilidades compartilhadas. Mas neste momento, quanto mais você assume o comando das próprias decisões, mais firme se torna o terreno à sua frente. Essa autonomia não isola, ela empodera. Talvez você perceba uma mudança na forma como lida com riscos. Antes, você evitava qualquer passo fora do planejado. Agora, começa a entender que alguns movimentos calculados são necessários para crescer. A diferença é que você não age por impulso. Você observa, analisa, sente só então decide. Essa combinação de prudência e coragem é uma das maiores forças que você pode acessar agora. Há também um convite para olhar com honestidade para seus limites. Reconhecer onde você precisa de apoio, onde precisa aprender mais ou onde deve simplesmente esperar. Isso não diminui sua capacidade. Pelo contrário, aumenta sua eficiência. Capricórnio, maturidade não é fazer tudo sozinho, mas saber quando e como agir. Neste período, evite promessas excessivas, tanto para os outros quanto para si mesmo. Mantenha compromissos realistas, sustentáveis e alinhados com o longo prazo. O que está sendo construído agora não deve depender de esforço extremo ou sacrifício constante. Ele deve crescer de forma sólida, sem drenar sua energia vital. Perceba também como sua visão de futuro começa a se tornar mais nítida. Não como um quadro fechado, mas como uma direção segura. Você sente que está se aproximando de algo significativo, mesmo sem saber todos os detalhes. Essa sensação não é ilusão. Ela é fruto do alinhamento entre suas escolhas, seu silêncio e sua disciplina. Continue firme, atento e discreto. Cada decisão tomada agora, por menor que pareça, está moldando um cenário que, em breve, fará todo sentido. O tempo está trabalhando a seu favor, desde que você continue respeitando o ritmo e a estratégia que este momento pede. Capricórnio, agora você entra em um ponto em que a paciência começa a ser testada de forma mais intensa.
pode surgir a sensação de que você já fez tudo o que estava ao seu alcance e que os resultados ainda demoram a aparecer. Esse é um momento delicado, porque é justamente aqui que muitas pessoas se precipitam ou desistem. Mas para você, esse intervalo tem uma função clara: consolidar o que foi aprendido e evitar decisões motivadas pelo cansaço. É possível que surja uma certa inquietação mental, como se sua mente estivesse sempre revisando cenários futuros, calculando possibilidades e tentando prever cada detalhe. Isso é natural, mas não deixe que se transforme em ansiedade. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Algumas peças só se encaixam quando outras já estão firmes no lugar. Confie que o que ainda não está claro será revelado no tempo certo. Você pode perceber também que sua relação com expectativas externas muda ainda mais. Pessoas que antes cobravam respostas rápidas agora parecem menos presentes, ou você simplesmente não sente mais a necessidade de satisfazer essas cobranças. Isso é um sinal de fortalecimento interno. Quando você deixa de agir para agradar ou explicar, passa a agir com base no que realmente faz sentido para você. Há um aprendizado importante sobre limites acontecendo aqui. Saber até onde ir, quando parar, quando observar. Nem toda oportunidade exige uma resposta imediata. Algumas pedem observação prolongada. Capricórnio, você tem a capacidade de esperar sem perder o foco, e isso é um diferencial enorme neste momento. Enquanto outros se desgastam tentando controlar o futuro, você constrói estabilidade passo a passo. Talvez surja a vontade de retomar algo do passado, uma ideia antiga, um projeto deixado de lado ou até um contato que parecia encerrado. Avalie com cuidado. Nem tudo que retorna precisa ser reintegrado. Algumas coisas voltam apenas para mostrar o quanto você evoluiu e o quanto já não se encaixam mais na sua vida atual. Este também é um momento de fortalecimento. Interno silencioso. Você começa a perceber que confia mais em si do que antes? Não porque todas as respostas estejam claras, mas porque você sabe que é capaz de lidar com o que vier. Essa autoconfiança discreta muda a forma como você se posiciona diante do mundo e das decisões que precisa tomar. Não subestime o poder desse período. Mesmo que externamente pareça que pouco está acontecendo, internamente você está se reorganizando de forma profunda. E essa reorganização é essencial para sustentar o que vem depois. Continue firme, atento aos sinais, respeitando seus limites e mantendo a discrição. O caminho está sendo preparado com precisão e você está exatamente onde deveria estar agora. Capricórnio, ao chegar neste ponto, algo começa a se acomodar dentro de você. A ansiedade diminui, a pressa perde força e dá lugar a uma sensação mais firme de direção. Mesmo sem todas as respostas, você sente que está no caminho certo. Essa tranquilidade não vem da certeza do resultado, mas da consciência de que suas escolhas estão mais alinhadas com quem você realmente é. Você pode notar que certas situações se resolvem sozinhas, sem que você precise intervir. Pessoas param de insistir, problemas perdem intensidade, decisões que pareciam difíceis se tornam óbvias. Isso acontece porque, quando você se posiciona internamente, o externo tende a acompanhar, o esforço diminui e a fluidez aumenta, mesmo que de forma sutil. Existe também um amadurecimento emocional importante acontecendo. Você já não reage como antes a provocações, atrasos ou imprevistos. Em vez disso, observa, avalie e responde apenas quando necessário. Esse autocontrole não é frieza, é domínio. Capricórnio, esse domínio será essencial para lidar com o que está prestes a se revelar, pois oportunidades grandes exigem equilíbrio emocional à altura. Talvez você comece a visualizar com mais clareza o impacto das suas decisões no longo prazo. Não apenas em termos financeiros ou profissionais, mas também na sua qualidade de vida, no seu tempo e na sua paz. Essa visão mais ampla ajuda você a fazer escolhas mais conscientes, mesmo que isso signifique abrir mão de ganhos imediatos em favor de algo mais sólido. Este é um momento em que a confiança se fortalece de dentro para fora. Você percebe que não precisa convencer ninguém, nem provar que está certo. O que importa é a coerência entre o que você pensa, sente e faz. Essa coerência cria uma base, difícil de ser abalada por opiniões externas ou mudanças repentinas. Fique atento aos sinais finais desta fase. Pequenas confirmações, conversas pontuais, informações que chegam de forma discreta. Tudo isso funciona como um alinhamento final antes de um movimento maior. Não se apresse, mas também não ignore. O equilíbrio entre atenção e calma é o que vai garantir que você reconheça o momento certo de agir. Você está encerrando um ciclo de preparação. O silêncio, a paciência e a disciplina que você manteve até aqui não foram em vão. Muito em breve, algo que estava apenas sendo planejado começará a ganhar forma concreta. E quando isso acontecer,
Você vai perceber que cada etapa desse processo foi necessária para que o resultado fosse seguro, consistente e duradouro. Capricórnio. Agora chegamos ao ponto em que tudo que foi construído em silêncio começa a se sustentar por si só. Você não precisa mais provar, justificar ou explicar nada. O que estava sendo preparado encontra firmeza, e você sente isso internamente como uma certeza tranquila. Não é euforia, é segurança. Não é pressa, é prontidão. Você amadureceu dentro do processo, e isso faz toda a diferença. Essa oportunidade que se aproxima encontra você mais forte, mais consciente e menos vulnerável a interferências. Se antes havia dúvidas, agora existe critério. Se antes havia medo de errar, agora existe discernimento. Você aprendeu que nem toda vitória precisa ser anunciada e que os melhores resultados são aqueles que falam por si. Essa compreensão muda completamente a forma como você caminha daqui para frente. É possível que, a partir de agora, você comece a agir de forma mais objetiva. Decisões que estavam sendo avaliadas internamente começam a ser colocadas em prática, mas sem alarde. Você sabe o que fazer, quando fazer e com quem fazer. Essa clareza é fruto de todo o recolhimento, da paciência e das escolhas conscientes que você manteve ao longo do caminho. Também é um momento de reconhecer o próprio valor. Nem tudo foi fácil, nem rápido, nem confortável. Houve renúncias, silêncios e momentos em que ninguém percebeu o esforço que você estava fazendo. Mas tudo isso construiu uma base sólida. Capricórnio, você não chegou até aqui por sorte, chegou por consistência. E isso merece ser reconhecido, principalmente por você mesmo. À medida que essa nova fase se inicia, lembre-se de manter aquilo que te trouxe até aqui: foco, disciplina e discrição. O mundo pode tentar puxar você de volta para antigos padrões, mas você já sabe que não precisa deles. Sua força agora está na clareza interna e na confiança no próprio caminho. Se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento você sentiu que ela falava diretamente com a sua fase atual, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que também precisam ouvir essa orientação agora. E continue acompanhando, porque novos sinais e mensagens ainda estão por vir.